volta ao canal Direito de Infraestrutura e Regulatório. Hoje eu queria falar mais uma vez sobre a atividade dos controladores da administração que reduz a capacidade das agências de desempenhar as suas funções, as agências reguladoras de desempenharem as suas funções. Particularmente neste caso, eu quero me focar em decisões, digamos assim, incoerentes do próprio TCU, né, do próprio órgão de controle que olha, que controla as agências reguladoras federais, né? O TCU tem um processo de aprovação prévia de editais de concessão e PPP. Isso, como Eduardo Jordão já mostrou em um artigo anos atrás, não tem nenhuma base legal nem constitucional. Isso é feito com base na própria interpretação extensiva, né, das competências, na interpretação extensiva que o TCU faz das suas competências, né, e faz menos sentido ainda quando se trata de contratos de concessões, né? O TCU institucionalmente foi criado para olhar situações que envolvam pagamentos públicos, que tenham impacto sobre receitas e despesas da administração pública, né? Contratos de concessão geralmente envolvem pagamentos pelos usuários e não pelo poder público e, portanto, não tem impactos orçamentários, de maneira que estaria realmente fora do âmbito da fiscalização do TCU se fossem seguidas as regras previstas na Constituição e em lei. De qualquer modo, vamos deixar essas críticas de lado e vamos olhar um problema da incoerência interna do próprio TCU em relação ao tema do que tem sido chamado, né, verificadores independentes, né, que é um instrumento. Agências reguladoras e poderes concedentes usam para assessorar o ente público, facilitar ao ente público o seu processo de fiscalização dos contratos de concessão e PPP. Verificadores independentes são usados em diversos estados, em diversos municípios onde há concessões e PPPs, particularmente onde as agências e os poderes concedentes não têm braço, não têm capacidade, né, para monitorar de perto o cumprimento dos diversos indicadores de serviço, de qualidade, de quantidade de serviço que são previstos nos contratos de concessão e PPP. Na experiência internacional também se usa esse sistema de verificadores independentes, de maneira que o Brasil aqui não está fugindo às melhores práticas. Eis que o TCU, recentemente, vem considerando, né, que verificadores independentes não podem ser utilizados no setor de rodovias. Foram expedidas determinações pelo TCU na aprovação das últimas minutas, né, de edital e contrato de concessão, nos quais a NTT previa a possibilidade de contratação pelos concessionários de verificadores independentes que fariam análise dos indicadores, né, e forneceriam isso à NTT. A discussão é de que os verificadores independentes teriam assim, um conflito de interesse, uma vez que eles são contratados pelo concessionário e eles exercem uma função de apoio, né, de ajuda na fiscalização da NTT. Evidentemente que esse conflito de interesse é algo que pode acontecer, né, mas existem mecanismos já completamente consolidados para gerenciar esse conflito de interesse, né? Então, conflito de interesse, aliás, é muito comum em várias situações, né? E a questão central é se é viável gerenciar adequadamente ou não esse conflito de interesse. Bom, ali no próprio TCU, né, no julgamento e nas análises dos editais e contratos de concessão de aeroportos,
O TCU tem entendeu já, né, diversas vezes, tanto na quinta quanto na sexta rodada, entendeu que não há nenhum problema em usar verificadores independentes. Note que no âmbito federal, às vezes, resolvem usar terminologias que são, digamos assim, incompatíveis com a terminologia geralmente usada no mercado, né? Então, por exemplo, no setor de rodovias estão falando em relator independente. Não faz o menor sentido. A gente poderia manter a uniformidade da linguagem, da técnica, né? Então, são verificadores independentes. E aí dá a impressão que no setor de rodovia, quando você fala em relator independente, você está falando de uma coisa. Quando você está falando de verificador independente no setor de aeroporto, você está falando de outra. Não, você está falando da mesma coisa, né? Os verificadores independentes no setor aeroportuário vão olhar os índices, vão verificar o cumprimento de índices de qualidade de serviço, né? Contratados pelo concessionário, eles verificam isso e mandam seus relatórios para a agência, para a ANAC. No setor de rodovia, os contratos previam um espectro um pouco mais amplo, mas igualmente compatível com o que o verificador independente faz, como, por exemplo, verificar se os trabalhos iniciais, né, de investimento na rodovia foram feitos adequadamente. Então, enfim, não tem diferença substancial nenhuma, né, entre o que os editais submetidos pela INTT ao TCU previam, né, de atividade para o verificador independente e o relatório que a ANAC, os editais dos contratos que a ANAC submeteu para o TCU na quinta e sexta rodada, né, com atividades previstas para os verificadores independentes. E é isso que, em relação à ANAC, o TCU disse que estava tudo ok, que não tinha problema ter verificadores independentes. Na sexta rodada, né, tem lá uma observação, aprova tranquilamente, na sexta rodada de aeroporto, mas coloca lá uma observação que tem que cuidar para que não haja conflito de interesse. Só. Em relação ao setor de rodovias, o TCU baixa uma determinação dizendo que se exclua a possibilidade de uso de verificadores independentes, lá eles chamam de relatores independentes, não sei exatamente porquê, como eu já mencionei, das minutas de edital e de contrato. Por que essa diferença de tratamento entre os setores aeroportuário e rodoviário? Por que isso? O que é que justifica isso? Sinceramente, não há justificativa. A coisa pior ainda, se a gente notar que as unidades técnicas, né, que analisam rodovias e aeroportos estão dentro do mesmo ente, né, estão dentro do mesmo órgão, é a CEINFRA Rodovia e Aviação, a mesma secretaria, né, a mesma unidade técnica do TCU, que analisa rodovia e aviação. Para a aviação diz que não faz sentido, para a aviação autoriza sem grandes restrições, no caso da quinta rodada, sem nenhuma restrição, sem nem comentar, né, autoriza o uso de verificadores independentes. No caso das rodovias, entende que é inviável por haver problemas de conflitos de interesse, etc. Você vê que eu tenho dito que tem sido, no Brasil, é mais importante saber quem é o secretário da unidade técnica do TCU, que estabelece, que fiscaliza um determinado setor, do que o diretor da agência reguladora. Eu tenho dito isso. A gente tem muito pouco escrutínio sobre quem são as pessoas escolhidas para serem os reguladores, né, a área técnica do TCU, que termina regulando contratos de concessão e PPP, termina tomando decisões regulatórias muito importantes, né? A gente tem um escrutínio super rígido sobre quem se torna diretor das agências reguladoras, né? Vocês vejam aqui, né? Não é uma diferença entre secretarias, não é que uma secretaria do TCU, uma unidade técnica do TCU, diverge de outra unidade técnica do TCU. Não é isso aqui. É mais grave. É uma divergência dentro da mesma unidade técnica. Ambos são da CEINFRA Rodovia e Aviação, uma diretoria da CEINFRA Rodovia e Aviação, da secretaria chamada CEINFRA Rodovia e Aviação, uma diretoria olha rodovias, outra diretoria olha aeroportos.
elas divergem entre si. Então, um diretor, né, da NTT está tomando decisão, né, diretor dessa unidade técnica, né, dois diretores de unidades técnicas estão, numa mesma unidade técnica do TCU, estão tomando decisões contrárias. Um aprova o uso de verificadores independentes, outro reprova o uso de rodovias, reprova o uso de verificadores independentes. E como o plenário do TCU faz muita deferência à sua área técnica e pouca deferência às agências reguladoras, o que termina acontecendo é que a gente tem a proibição de uso de verificadores independentes no setor de rodovia. Exatamente no setor em que você tem uma agência com pouco braço, com pouca capacidade para fazer toda a fiscalização que é necessária no número de concessões, né, que tem feito no setor rodoviário, com as renovações também das ferrovias, das concessões de ferrovias. Então, por um lado, em vários acordos do TCU, dessa área de rodovia, há uma constante lembrança de que é necessário aumentar, né, a capacidade de fiscalização pela agência das concessões. Por outro lado, o próprio TCU, a área técnica do TCU, a diretoria encarregada dessa área, retira os meios, o meio principal, né, que a agência tem para aumentar essa capacidade de fiscalização, que nesse caso são os verificadores independentes, e é plenamente você usar verificadores independentes, tratando adequadamente nas regras do contrato os problemas de conflito de interesse que poderiam surgir, né? Então, portanto, esse vídeo é para mostrar essa incoerência em relação à regulação, né, à aprovação de mecanismos regulatórios nos contratos de concessão e PPP entre a diretoria que cuida, né, de aeroportos dentro da unidade técnica do TCU e a diretoria que cuida de rodovias na CEINFRA Rodovia Aviação, né? E essa divergência, né, divergência particularmente da área de rodovias, essa divergência tem feito com que não se possa usar verificadores independentes no setor de rodovias federais, o que reduz a capacidade da agência de fazer o seu trabalho. Então é mais uma coisa que a gente precisa aperfeiçoar na nossa estrutura institucional, permitir que as agências, né, como no vídeo anterior que eu tratei do tema, a gente precisa aumentar a capacidade das agências de tomar decisões, né, de usar os meios que acharem cabíveis, né, para atingir o resultado que é a fiscalização adequada do contrato, né? É uma visão, me parece uma visão completamente sem sentido, essa visão que suprime a possibilidade de verificadores independentes no setor de rodovia, não tem nenhuma base legal, não tem nenhum fundamento, senão provavelmente uma desconfiança não justificada da diretoria que cuida de rodovia dentro da CEINFRA Rodovia Aviação. Portanto, precisamos aperfeiçoar isso, precisamos mudar. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê o like. Agradeço mais uma vez a sua audiência e voltaremos em breve falando de outras questões nos setores de infraestrutura no Brasil.